Paz do Senhor, amados. Estamos aqui mais uma vez, com a graça do Senhor, para mais um estudo da nossa Escola Bíblica Dominical. Quero agradecer a todos os irmãos que têm acompanhado em nome de Jesus e espero que tenha sendo bênção na vida de vocês. Essa grande saga, essa trajetória da vida de Moisés, né? É uma aventura que durou muito tempo, né? E que tem várias lições de Deus para a nossa vida. E espero que esteja sendo bênção na vida dos irmãos, em nome de Jesus. Bem? Hoje nós falaremos sobre Jetro, o sogro de Moisés, vai ao seu encontro. E aqui, olha só que interessante. Esse capítulo 18, a gente observando a Bíblia ali, sequencialmente, como a gente vem fazendo, desde o livro de Gênesis e até agora estamos no livro de Êxodo, vendo essa sequência da narrativa, nós podemos dizer assim que está um tanto quanto deslocada essa passagem. Por quê? Porque nós vimos aqui naquela trajetória de Moisés, né? Desde que Deus libertou o povo do Egito, atravessou o Mar Vermelho, e aí o povo tinha falta das coisas, o povo murmurava, e Deus tinha misericórdia do povo, e Deus estava matando a fome do povo com o maná e a chuva de codornizes, estava matando a sede do pessoal, transformou a água amarga, lá em Mara, em água doce, né, que o povo pudesse beber. Eles continuaram, encontraram um oásis, aí dali tiveram que partir, chegaram a Refidim, aí não tinha água para beber, e aí Deus fez, o povo murmurou, Deus foi lá e tirou a água da rocha, tudo isso. E ainda no último capítulo, a palavra nos disse que quando eles estavam lá em Refidim, já passando sede, possivelmente todo o povo ali sofrendo. Imagino uma quantidade de mais de 2 milhões de pessoas num determinado local, onde Deus tirou a água da rocha, e aí passasse a sede de todo aquele povo, de todos os rebanhos, de todos os animais, de todo aquele povo. Esse povo ficou um bom tempo acampado ali em Refidim. Aí durante esse período eles estavam fracos, estavam exaustos. Aí os amalequitas vieram, atacaram eles e matou muitas pessoas que estavam na parte de trás, ali até que Deus mandou que Moisés fosse lá e que combatesse os amalequitas. E aí, o que Moisés fez? Mandou Josué, escolheu um exército, lutou contra eles, e foi aquela passagem que Moisés teve que ficar com os braços erguidos assim, né? Até que Arão e Ur foram lá e seguraram os braços de Moisés, e eles prevaleceram nessa guerra e Refidim. E aí, a história falou sobre isso, e a gente imagina, bom, o capítulo 18 vai continuar essa trajetória. E aí, esse capítulo 18, ele faz como se fizesse uma pausa nesse momento, para abordar um outro assunto, não menos importante do que toda a trajetória e todos os milagres que Deus tem feito. O Jetro, o sogro de Moisés, vai ao encontro dele ali. Muito interessante. E Jetro, essa palavra nos fala de uma conversão genuína, uma conversão maravilhosa, fala de um conselho valioso que é muito necessário para a nossa vida nos dias de hoje. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem o nome de Jesus. Então o texto começa assim. O sogro de Moisés traz a esposa e os filhos de Moisés. E aqui, já antes da gente começar a ler só esse título, a gente já fica intrigado. E a gente viu no capítulo 4 que Moisés veio com os filhos. E por algum motivo, a Bíblia não esclarece qual motivo foi esse, os filhos de Moisés e a esposa de Moisés voltou para a casa do pai dela, em Midian. Existem comentaristas que dizem que Moisés teve que separar de Zípora ali durante um tempo por causa da missão, que talvez fosse perigoso para Moisés. Outros disseram que por causa da guerra que estava acontecendo em Refidim, ele mandou que a esposa fosse para a casa do sogro para evitar que estivesse ali. O fato é que a Bíblia não nos deixa claro o porquê dessa separação, ou em que momento essa separação aconteceu. Mas a separação aconteceu e agora, nesse momento, acontece o reencontro. Olha que a palavra nos fala no capítulo 18 de Êxodo. Jetro, sogro de Moisés e sacerdote em Midian, soube de tudo que Deus havia feito por Moisés e seu povo, os israelitas, e de como o Senhor havia tirado do Egito. E olha só que interessante.
eles não se tinha a tecnologia e tudo que se tem hoje, né? Para esse acesso à informação que nós temos hoje não se tinha, logicamente, nesse período, mas de alguma maneira isso que aconteceu lá no Egito foi algo que a notícia descorreu. Tanto que a 450 quilômetros fica Midian, Jetro, o pai de Zípora, ficou sabendo de tudo que aconteceu e foi se encontrar com Moisés. E ele tinha algo de interessante. Ele era um sacerdote em Midian, né? Mas como assim um sacerdote? Então ele era um sacerdote de deuses pagãos. Porque a revelação do Deus verdadeiro, a revelação de Yahvé, como nós estudamos, começou aqui, com Israel. E aquele povo ali que estava com Moisés, eles detinham todo o conhecimento do Deus verdadeiro. Porém, Jetro, sogro de Moisés, ele era sacerdote lá em Midian. E ele ficou sabendo o que aconteceu. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher e seus 2 filhos de volta para a casa de Jetro, que os acolheu. Então aqui nesse momento, apesar dessa cultura que se tinha na época de que a mulher saía de casa, não poderia mais voltar, teria que ficar com o seu marido, mas a missão de Moisés era algo grandioso, então ele teve que mandar de volta e o seu sogro aceitou de volta. E aqui, e olha só como a palavra continua. O primeiro filho de Moisés se chamava Gerson. Gerson significa estrangeiro lá. Pois quando o menino nasceu, Moisés disse, sou forasteiro em terra alheia. O segundo filho se chamava Eliezer, que significa Deus é socorro. Pois Moisés disse, o Deus dos meus antepassados foi meu ajudador e me livrou da espada de Faraó. Então aqui nesse momento a gente já vê algo de interessante. Olha só, ele colocou nos filhos deles, nos filhos que ele teve, em Gerson e Eliezer, nomes que revelavam aquilo a fé que ele tinha. Muitas vezes tem muitas pessoas que colocam o nome bíblico nos filhos por uma questão de superstição, ou muitas vezes o pessoal, olha, esse nome quer dizer isso, quer dizer aquilo, né? Hoje em dia não se tem mais essa cultura de se colocar nome em filhos que se fala algo que aconteceu na vida. Porém, nesse momento aqui agora, hoje, nomes usuais como Gerson, Eliezer, são nomes que são perfeitamente usuais no nosso tempo, porém, eles tinham essa conotação e revelava aquilo que Deus havia feito para ele. Mesmo ele sendo marido de uma mulher pagã, ele tendo conhecimento da revelação de Deus, tendo uma esposa pagã, ele colocou nos filhos nome que revelavam aquilo que o Senhor fez na vida dele. E olha como essa história continua. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado, perto do monte de Deus. E Jetro mandou dizer-lhe, eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo, e comigo vão sua mulher e seus 2 filhos. E olha só que interessante. Depois do que aconteceu ali, imagino eu que eles estavam todos acampados ali, depois daquela batalha, toda aquela dificuldade que eles tiveram. A partir de agora, qualquer pessoa que se achegasse a Moisés ali, que era o grande líder daquela imensa multidão, sempre lembrando, era mais de 2 milhões de pessoas. Então ele se chegava naquele local e tinha que mandar um mensageiro para avisar, você quer conversar com o líder? O que você quer com ele? Então olha, não, fala para ele que eu sou sogro dele, a esposa e os 2 filhos deles estão aqui. Então vai lá e avisa para Moisés que os filhos chegaram. E aqui aí ele pôde entrar no arraial. Então Moisés saiu ao encontro e curvou-se e beijou-o. Trocaram saudações e depois entraram na tenda. E olha só que coisa interessante. Por aqui nós vemos que todos nós que somos conhecedores da palavra de Deus, todos nós temos na nossa família pessoas que não são conhecedoras da palavra de Deus. Mas, no entanto, nós não podemos fazer diferenciação entre os nossos familiares por causa disso. Moisés tinha como sogro um sacerdote pagão, um sacerdote de deuses estranhos. E ele não fazia esse tipo de acepção. Quando seu sogro veio ao seu encontro, ele se curvou diante do seu sogro,
Naquele momento, poderia-se dizer que Moisés era uma autoridade espiritual até sobre o seu sogro, vamos dizer assim. Porém, ele não rejeitou. Hoje, muitas vezes, nós cristãos, nós que temos o conhecimento de Cristo, conhecimento daquele Senhor que falou para amarmos uns aos outros como nós mesmos, nós fazemos uma barreira religiosa. Não, eu tenho a minha religião como uma ideologia. Então, eu sou evangélico, eu não me misturo com aquele povo ali. E aqui Moisés dá uma lição de como lidamos com familiares, com todas aquelas pessoas que não fazem parte da aliança, mas que são importantes para nós, no nosso meio. Ele se curvou diante de um sacerdote pagão, o beijou, eles trocaram saudações e eles entraram na tenda. Agora como a história continua. Aqui, para nós entendermos aqui essa questão da vinda de Jetro, olha, Midian ficava aqui, ó, nessa localidade aqui. Então, nesse momento aqui, para que Moisés estava aqui, ó, nesse monte, exatamente nesse monte aqui, no Monte Sinai, ou Monte Horebe, ele estava nessa proximidade como a palavra nos fala. Então, provavelmente eles saíram de Elim, que está ali em cima ali, eles vieram pelo caminho, ali eles passaram pelo deserto, onde eles guerrearam, chegando próximo desse monte aqui, eles pegaram e teve aquela guerra e eles estavam acampados exatamente aqui. Então Moisés saiu daqui de Midian e foi ao encontro de Moisés ali. Eu trouxe esse mapa para nós vermos que não ficava tão próximo assim, né? Provavelmente quando eles ficaram sabendo da trajetória que eles estavam fazendo, eles estão vindo ali, passaram pelo caminho de Elim e tudo mais, então Jetro foi ao encontro. E uma multidão de 2 milhões de pessoas não é tão fácil assim de se esconder, provavelmente não foi tão difícil assim de encontrar com Moisés, ali próximo do Monte Sinai, ou Monte de Deus, como a palavra nos fala. Bem? Só para nós entendermos mais ou menos a trajetória. E aqui nesse reencontro, nós vemos 4 passos de uma conversão genuína. Aliás, são 5 passos de uma conversão genuína. Eu escrevi errado. 5 passos de uma conversão genuína. Então, de repente, eu conheço a verdade, eu conheço a palavra do Senhor, e aí eu vou chegar no meu familiar e vou virar a cara para ele que não conheço, ou senão eu vou chegar nele e vou falar, você vai para o inferno. Será que foi essa a postura que Moisés teve diante de um sacerdote de deuses pagãos? Olha só, o primeiro passo, falar aos seus próximos sobre o Senhor com verdade. Então, ele recebeu com amor esse sogro, e olha só, então Moisés contou ao seu sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel, e também todas as dificuldades que tinha enfrentado pelo caminho, e como o Senhor os livrara. E aqui nesse momento tem muitas pessoas que imaginam assim, que servir a Deus, olha, eu vou servir a Deus porque para eu não ficar desempregado, eu vou servir a Deus para eu não ficar doente, eu vou servir a Deus porque eu quero os benefícios. E aqui Moisés falou, não, a gente teve muita dificuldade. Deus me levantou, Deus me deu todo o poder para que eu pudesse realizar maravilhas para levar o povo, mas mesmo assim nós tivemos dificuldades imensas. Mas em todas elas o Senhor esteve conosco. Será que quando nós falamos do Senhor para alguém, nós trazemos uma imagem fantasiosa do que é servir a Deus? Ou nós falamos com verdade? Olha, apesar de todas as dificuldades, eu sei que vale a pena. Será que é essa a postura que nós temos? Então, quando nós nos achegarmos com amor aos nossos familiares, aos nossos próximos, e essas pessoas se chegarem, olha, eu ouvi falar que Deus está agindo na sua vida, olha, eu ouvi dizer que você teve uma experiência maravilhosa com Deus. Então, nós primeiramente recebemos com amor. E nós contamos aquilo que Deus fez, mas com verdade. Entendendo que realmente a vida cristã, ela não é um mar de rosas. Mas nós sabemos que vale a pena servir ao Senhor. Por quê? Também todas as dificuldades que tinha enfrentado no caminho e como o Senhor o livrou. Segundo, crer e se alegrar com as maravilhas de Deus. Então, naquele momento, Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas,
boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando das mãos dos egípcios. Então, um sacerdote pagão, quando Moisés contou e tudo que ele fez, ele se alegrou. E a gente fala, mas tem muitas pessoas mundanas que se alegram com coisas que Deus faz. Coisas que muitas vezes eles até não atribuem a Deus, mas se alegram em ver que as coisas estão caminhando, que tá dando tudo certo. Mas o primeiro passo, essa alegria, foi a alegria do Senhor. Olha, o Senhor fez isso na sua vida? Que bênção maravilhosa! Mas como que nós sabemos que essa alegria foi no Senhor ou não? Olha só o terceiro passo. Bendizer ao Senhor por suas maravilhas. Ele disse, bendito seja o Senhor que os libertou das mãos dos egípcios. E aqui já existe algo de maravilhoso. Ele não só se alegrou pelo que Deus fez na vida desse povo, como ele bendisse ao Senhor. Olha, glória a Deus por todas essas maravilhas que o Senhor fez na sua vida. Então você está vendo que existe uma progressão. Uma pessoa que era um sacerdote de deuses pagãos, está tendo uma progressão. Eu quero me aproximar, eu quero entender mais sobre esse Deus, eu me alegrei sobre o que Deus fez na sua vida, eu bendisse o nome do Senhor. E olha só o quarto passo. Entender que toda a honra e glória dá ao Senhor. E aqui nesse momento a progressão já passou para um próximo nível. Olha só. Agora eu sei que o Senhor é maior que todos os outros deuses. Agora eu sei. Agora eu compreendo o seu caminho, Moisés. Esses deuses que eu tenho seguido aqui não são capazes de fazer isso que você está falando. Ou talvez no nosso tempo de hoje que não tem essa adoração a outros deuses assim no nosso meio, mas assim, essa vida que eu tenho vivido no mundão, ela não traz, ela não me preenche como esse Deus que você tem falado. Para mim, agora eu estou entendendo que servir ao Senhor é maior do que viver no mundão. Pois Ele os superou exatamente naquilo de que se vangloriavam. Olha, aquilo que eles se vangloriavam, na força que eles tinham, eles foram perdidos. Então, ele reconheceu que o Senhor, Yahvé, era o único Deus verdadeiro. E, no final, para completar, então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifício a Deus. E Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. Nós podemos trazer isso daí. Por fim, eu vou participar com os irmãos na comunhão de Deus. Eu vou adorar ao Senhor, nesse período era através de holocaustos, mas hoje eu vou adorar ao Senhor juntamente com os irmãos na igreja, porque hoje eu entendo quem é esse Deus e o que esse Deus fez na sua vida. Então, esses foram os passos gradativos da conversão de Jetro. E Deus, ele não somente ele trouxe Jetro para a família da aliança, como trouxe salvação para esse sacerdote pagão. E assim, eles foram felizes para sempre. Não é? É assim não, né? Esse aqui não é um livro de conto de fadas. No dia seguinte, olha o que a palavra nos fala. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu de pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse, que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar, e todo este povo o espera de pé, desde a manhã até o cair da tarde? Olha só, e eu coloquei uma frase aqui, Moisés fazia algo correto de maneira errada. Vamos entender isso aqui. Então, nós lembramos que esse povo, ele era um povo escravo. Eles não tinham uma organização política, eles não tinham poder legislativo, eles não tinham poder judiciário, eles não tinham nada disso. Eles eram um povo que vivia escravo, debaixo da autoridade de Faraó, e que agora está livre. Então aqui nesse momento, aqui agora, existiam várias demandas. Nós sabemos que conduzir um povo é difícil. Nós como igreja, todos os irmãos que fazem parte de uma igreja, nós não temos 2 milhões de pessoas dentro da nossa igreja. Né? Porém, nós sabemos que existem dificuldades no convívio ali.
Às vezes num grupo pequeno de ministros de louvor que estão ali dentro do mesmo projeto de Deus, às vezes há conflitos, às vezes a gente não concorda com isso, não concorda com aquilo, às vezes você não concorda com aquilo que o pastor fala, e aí você pega e acaba gerando um certo conflito ali. Imagina 2 milhões de pessoas ali. Moisés, o irmão ali tá ouvindo o salmo muito alto na tenda dele. Ó, eles estão ouvindo na Guilarrava lá, muito alto, aqui estão batendo tamborim até 2 horas da manhã, Moisés. Moisés, vamos lá. E de repente uma causa que era muito pequena, acabava virando briga e talvez até morte. E aí eram muitas as demandas. De maneira que Moisés se assentava, o pessoal vinha trazer, fazia uma fila enorme para fazer reclamação, e eles pegavam e traziam diante de Moisés. Moisés, ele conhecia o sistema de governo de Faraó. Aquele sistema monárquico, aquele sistema que centraliza todas as questões num único rei, e ele julga todas as questões do povo. E Jetro viu essa mão de obra toda que Moisés estava tendo ali, no meio daquela confusão, tentando fazer o melhor. E olha só como a palavra continua. Moisés respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus toda vez que alguém tem uma questão e esta me é trazida. E eu decido entre as partes e ensino-lhes o decreto e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Vocês estão vendo? O que você está fazendo não é bom. Mas ele está ensinando o caminho de Deus. O povo, como assim não é bom? Ô Getro, agora isso eu não estou entendendo. Você acabou de se converter agora. Você está chegando aqui, está querendo dar pitaco naquilo que eu estou fazendo. Mas por quê? Eu estou trazendo um conselho do Deus verdadeiro. De repente, Moisés centralizava para ele todas as questões do povo. E aí Jetro foi lá e alertou sobre um problema que poderia vir a acontecer claramente. Olha só o que Jetro falou para ele. Você e o seu povo ficarão esgotados. Cara, Moisés não tem quem aguenta um negócio desse não, hein? Pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho, Moisés. Cara, como é que você consegue fazer é muita demanda. Eu tô vendo um rapaz ali reclamando ali que o outro pisou no pé dele ali e já veio aqui levar causa aqui querendo apedrejar e quer que você... E agora como é que nós vamos fazer? Eu lembro que eu fiz um curso de administração, eu tinha uma aula sobre legislação e eu lembro que o professor falou do Tribunal de Pequenas Causas, entre muitas outras que eu não lembro agora, teve uma questão que uma pessoa processou uma choperia. Isso foi verdade, não é conversa toda minha não. O rapaz processou uma choperia porque quando ele ia lá comprar chope, o colarinho dele era 2 dedos maior do que deveria ser. Aquela espuma do chope era maior. Então ele foi lá, ele tirou foto do copo do chope, foi lá e entrou na justiça e a choperia teve que perder a ação. E isso nós estamos falando, assim, quando meu professor falou isso foi em 2008, mas assim, casos assim, absurdos, existem até nos dias de hoje. Casos extremamente absurdos. Imagina hoje, com todo o acesso que nós temos à informação, com todos esses anos de informação que nós estamos adquirindo, nós levamos na justiça casos como esses, casos bizarros como esse. Imagina nesse tempo aqui. Imagina cada questão que chegava até Moisés, para que Moisés tivesse que julgar no meio de 2 milhões de pessoas ou mais ali naquele deserto. E olha só o que Jetro falou. Ouça, agora ouça-me. Eu lhe darei um conselho e que Deus seja com você. Seja você o representante de Deus diante do povo e leve a Deus as suas questões. Ele falou, olha, você não precisa deixar o seu cargo, não. Você é o representante de Deus diante desse povo todo. Então, assim, continue sendo representante de Deus, leva as questões e tudo mais. Mas olha só, orienta-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Lembrando, amados, que esse povo aqui não tinha Bíblia. Eles não tinham uma Constituição, que nós temos a Constituição que nos rege hoje.
Não existia essa Constituição, como nós temos hoje a CLT, temos a legislação de trânsito, temos legislação da Constituição Federal, temos a lei orgânica, que é a lei do município. Esse povo não tinha nada disso. Então, imagina a dificuldade que esse povo tinha. Então, assim, olha, orienta, pede a orientação de Deus e orienta esse povo. E olha só como a palavra continua. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, temente a Deus, dignos de confiança e inimigo de ganho desonesto. Estabeleçam-os como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Olha que conselho maravilhoso que um sacerdote pagão estava trazendo a Moisés. E essa palavra não está aqui por um acaso. Porque Jetro, ele era um sacerdote pagão, mas ele era um sacerdote. Talvez ele tinha conhecimentos ali que poderiam ser aplicados para que o reino de Deus tivesse melhor regra, Moisés tivesse mais facilidade para trabalhar com o povo de Deus. Então aqui nesse momento, Moisés ouve o conselho como um conselho de Deus para a minha vida, para a sua vida. E Moisés, ele não se colocou como grande líder, não, quem manda aqui sou eu. Não, não. Ele ouviu o que ele disse. E era muito plausível. E aqui nós vimos que muitas vezes esse é um assunto polêmico, principalmente dentro da igreja. Mas a política, ela é uma realidade para o nosso meio de convívio, ela é uma realidade na nossa vida e nós querendo ou não, ela precisa ser aplicada no meio do nosso povo. Porque é através da política que se fazem leis que nos protegem, leis que nos garantem, são esses administradores. Então ele falou, olha, você escolhe pessoas que são tementes a Deus, dignos de confiança, inimigo não aceite propina. Antigamente tinha propina, hoje não tem. Tá? Mas antigamente tinha. Existia gente que aproveitava o poder para ser desonesto, vocês não sabiam disso, né? Antigamente era assim, hoje não existe mais isso não. De repente tem que fazer uma tenda de campanha lá, e aí eles superfaturavam o material, enfim, vamos entrar nesse detalhe. Então ele falou, olha, vamos organizar isso daqui. Tem pessoas que têm aquela maior influência, então ele pode ser líder de um grupo de 1000 pessoas. E tem pessoas que já têm uma demanda um pouco menor, pode ser líder de um grupo de 100, outros de 50, outros de 10. E nós trazemos isso para dentro da nossa igreja também. De repente, se o pastor for aquele pastor centralizador, tudo tem que ser do meu jeito, então ele acaba tendo um desgaste com a equipe. Então o pastor nomeia, olha, aquele ali vai ser líder daquela equipe de louvor, ali vai ser líder da equipe de homens, líder do diaconato e tudo mais. As questões que existirem ali, dentro da escala do diaconato, por exemplo, eu vou resolver como líder de diaconato. Eu não preciso tudo eu chegar no pastor. De repente eu tenho uma questão na minha equipe de louvor, eu vou chegar na minha líder, Viviane, falar, olha, Vivi, olha, eu preciso resolver essa questão aqui. A gente pode resolver entre a gente. A gente não precisa levar todas as demandas ao pastor. E dessa maneira, nosso pastor ele vai ter mais tranquilidade para poder fazer toda a administração da nossa igreja. E olha só, eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinho. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Olha que conselho sábio. E foi um conselho da parte de Deus que veio através de um sacerdote pagão. Mas será que Deus não podia ter orientado Moisés? Deus fez tantas coisas ali, né? Deus não podia ter orientado Moisés nesse sentido. É um conselho que para nós, hoje, é algo um tanto quanto simples, algo óbvio. Aqui no nosso meio, dentro desse convívio político que nós temos, né? Mas naquele momento ali, Deus queria trazer uma lição de humildade desse homem, Moisés. Próximo, por favor. Se assim fizer, e se assim Deus ordenar, olha, Moisés, primeiramente você coloca, isso que eu te falei, você coloca diante de Deus.
se eu tiver razão. Se der assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo esse povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo o que ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Aonde entra uma questão política? Eu não sei se os irmãos lembram, mas no ano de 1993 teve um plebiscito aqui no Brasil que falou sobre qual seria o melhor modelo de governo para o povo. Seria uma monarquia? Alguém que é levantado ali para governar o país, todos eles, o que ele falar é lei, e esse legado vai passando de geração em geração. Vai sendo um legado hereditário. E esse é um sistema de monarquia. Existe um sistema de parlamentarismo. Existe uma cúpula, como era na época do governo militar. Existe uma cúpula e ele nomeia. Olha, aquele ali vai ser o prefeito, aquele ali vai ser o isso, aquele ali vai ser aquilo. E ele nomeia essas pessoas e essas pessoas vão lá e vão ser gestores naquele local. E existe o nosso modelo de hoje, democracia. Democracia significa governo do povo. Então o povo vai lá e escolhe um representante, vota nele e ele vai lá e ele governa como sendo o modelo de que o povo foi que escolheu. Está mais do que na cara que isso nunca deu certo. Eu ouvi um ditado uma vez que dizia assim, não, o povo não sabe o que fala. Porque quando o povo teve que decidir, decidiu por Barrabás e não por Jesus. Né? Mas enfim, de todos esses modelos de governo, já foi mais do que comprovado que esse formato democrático que nós temos, ele é o melhor formato. É aquele formato de que o povo vai lá, coloca, o povo tem o direito, muitas vezes, de reivindicar, não, eu não quero esse governante, vou me levantar contra isso. E aí existe uma, vamos dizer assim, que é a lei dos 51%. Esse 51% decidiu, não importa que os outros 49% queiram. Né? E ele pegou e instituiu a democracia, que entre todos os modelos que são ruins, esse é o menos pior. Aliás, a grande maioria do povo do planeta opta por esse tipo de política, pela democracia. E aqui, no meio desse povo aqui, apesar de que esse modelo de política parecesse um modelo mais parlamentarista, o qual Moisés ia nomear os líderes ali, Moisés instituiu a democracia no meio do povo. Olha o que a palavra nos fala. No livro de Deuteronômio, tendo como experiência isso daí, olha só, que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe conforme ele prometeu. Mas como poderei levar sozinho os seus problemas, as suas cargas e as suas disputas? Aí ele falou, coloca uma urna eletrônica aí, escolham homens sábios, criteriosos, experientes de cada uma das suas tribos, e eu os colocarei como chefes de vocês. Vocês me disseram que essa era uma boa proposta. Então, ele pegou e falou, olha, eu não tenho como você trazer para mim, então vocês vão escolher pessoas no meio de vocês, e essas pessoas vão ter que ter, a gente sabe que todos os políticos nossos têm todas essas características, né? Não tem político que seja corrupto, de maneira nenhuma. Escolham homens sábios, todos são, criteriosos e experientes de cada uma das tribos. Tem políticos que estão querendo se tocar vento, tudo bem, mas assim, isso é um detalhe. Então vocês escolham pessoas experientes, sábias, né, de cada uma das tribos e coloquem como chefes. E aí vocês escolham os seus representantes. Quer nós queiramos, ou concordemos, ou não concordemos, a política ela foi algo que o próprio apóstolo Paulo vai falar lá, olha, vocês respeitem as autoridades porque elas foram instituídas por Deus. Quer nós queiramos ou quer nós não queiramos, quando nós votamos, nós temos a nossa responsabilidade. Às vezes a política ficou algo tão desacreditado que a gente não consegue acreditar em mais ninguém. Para falar bem a verdade, né? Isso não é uma crítica, um hashtag pronto falei. Todos nós temos essas questões. Nós colocamos, mas a gente vai colocar vai votar, todo político rouba, todo político faz isso. Mas
a democracia diante de todos os modelos que são ruins de gestão política. A democracia é o menos pior. Tanto que o próprio povo de Deus instituiu isso no meio do seu povo. Então que nós possamos tentar ter algum tipo de critério, mesmo que o ser humano seja difícil de nós acreditarmos no ser humano, mas estipularmos alguns critérios para que nós possamos votar. Porque esse momento tem a ver sim com o que a palavra nos fala. Amém? E quando nós escolhemos nossos líderes na igreja, existem critérios também. Olha o que a palavra nos fala. O apóstolo Paulo falou, olha, quando você for escolher um líder, quando o pastor for escolher um líder ali de ministério, ou quando for escolher quem é o pastor, a superintendência vai escolher quem é o pastor que vai tomar conta daquela igreja. Esse pastor precisa ser o quê? Ele precisa ser um cara legal? O pastor ele precisa ser um cara carismático? Será que é só isso? Olha só o critério que o apóstolo Paulo fala. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, pastor, deseja uma tarefa honrosa. Olha, Paulo escreveu uma carta para Timóteo falando, olha, a igreja que você está comandando em Éfeso, tem gente querendo ser pastor? Então está desejando uma boa coisa. Então você como líder da igreja, que você é o líder principal aí. Você vai escolher pastores e presbíteros, diáconos, beleza. Portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível. Deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente e ter boa reputação. Deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. Não deve beber vinho em excesso, nem ser violento. Antes deve ser amável, pacífico, desapegado do dinheiro. Então, olha como que nós devemos escolher líderes que vão levar a palavra de Deus. Eu glorifico a Deus pelos nossos pastores, eu amo muito e honro muito os nossos pastores, né? Glorifico a Deus pela vida deles, e eu sei que eles têm qualidades que podem nos liderar e podem levar o nosso ministério ao caminho que o Senhor quer para a nossa vida. Então, nós temos que ter critérios. A Bíblia nos ensina a ter critério quando nós escolhermos os nossos representantes. Quando for escolher líderes que vão continuar a obra de Deus, é necessário que se tenha critérios. E esses critérios precisam estar dentro da palavra de Deus. E o texto de Êxodo termina assim. Esses ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés. As mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram e este voltou para a sua terra. E aqui termina essa visita, termina o capítulo, trazendo uma conversão maravilhosa, um conselho de Deus dado através de um recém-convertido, de um profeta pagão, um recém-convertido, para que haja na casa de Deus ordem e decência. A ordem e a decência, ela é tão importante quanto a pregação. Aquela pregação que nos toca o coração, aquela pregação que nos converte, ela é tão importante quanto manter a ordem na casa de Deus. E é justamente isso que Deus fala. Um líder, ele precisa ter humildade para ouvir as pessoas que vêm falar. E assim termina o capítulo 18. Espero que tenha sido bênção na vida dos irmãos, em nome de Jesus. Espero que esse conselho que Jétro deu para todos nós, para a nossa igreja, seja um conselho que nós levemos para a nossa vida, para que nós possamos ter uma vida organizada diante de Deus. Bem? Então, Deus abençoe, bom domingo a todos. Às 18h30, nosso pastor estará trazendo um culto abençoado, que os irmãos possam acompanhar em nome de Jesus. E a partir na próxima semana falaremos sobre a continuação dessa caminhada do povo de Deus no deserto, em nome de Jesus. Peço aos irmãos, Deus abençoe.